Eu não sei o que o presidente poderia ter feito nesse caso, né? Mas eu vi, por exemplo, o ex-juiz Sérgio Moro saindo da sua toca, né, e deixando a preocupação com a sua incrível biografia um pouco de lado e chamando na chincha onde estão aqueles, né, pseudo-defensores das instituições, do combate à corrupção, que não se manifestaram em relação a esse absurdo contra o Dallagnol. É verdade, mas aí a gente pensa assim, onde estava ele, ministro da Justiça Sérgio Moro, quando esse sisteminha todo estava reunido e organizado para impedir as pessoas de trabalharem? Ou para espancar transeunte, ou arrastar banhista pelo cabelo da praia, né? Por medidas sanitárias. Onde estava ele? Porque o presidente estava condenando. E numa reunião ministerial, inclusive, que pegou fogo com declarações de revolta quanto a isso, eu lembro em particular da do presidente, ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, entre outros, e ele ficou em silêncio a reunião inteira, saiu no meio, né, e depois denunciou aquela reunião como a prova de que o presidente queria interferir na Polícia Federal. O vídeo acabou vindo a público por ele, por pedido dele, acatado pelo ex-ministro do Supremo, Celso de Mello, e quando olhamos aquela reunião inteira, não vimos nada do que ele estava denunciando. Então, ali, inclusive, para mim, foi um divisor de águas. Para mim. Né? Então, onde estava o Moro? Né? Então, assim, essa turma da Lava Jato errou muito. Errou muito. Talvez, se vendo sem muita alternativa, politizaram o que não era para ser politizado e deram com isso muita munição para a oposição, para os corruptos, que tinham uma narrativa de que eram perseguidos políticos. Quando todos eles começam a querer virar político, opa, foi um presente embalado a papel folhado a ouro que eles deram para o PT e para os corruptos. Então, eles erraram muito, mas eu entendo que eles tentaram trabalhar com a opinião pública e por isso mesmo, talvez, criando algumas figuras de linguagem, alguns PowerPoints, que o Dallagnol foi até condenado a indenizar em 70 e poucos mil reais o Lula por isso, né? Apesar do que o próprio Celso de Mello chamou o PT de quadrilha criminosa no caso do Mensalão, né? No STF. Então, pode ter, assim, forçado a barra em alguns momentos para cativar a opinião pública. Era uma estratégia importante e confessada por eles, que aprenderam muito com a Operação Mãos Limpas na Itália. E preocupado com o desfecho da Operação Mãos Limpas na Itália, eles alertaram várias vezes que o Império podia contra-atacar. O sistema podre e carcomido não ia ficar de braços cruzados, vendo um a um e preso. E, dito e feito, o sistema reagiu. O sistema reagiu e o sistema foi vendo que a opinião pública estava, de certa forma, anestesiada e foi dobrando a aposta. E aí, depois de 7 anos, o Fachin, que era considerado deles, né, naqueles áudios vazados lá, o Fachin é nosso, né, era lavajatista. O Fachin, que foi garoto propaganda de Dilma Rousseff, simpatizante do MST, foi lá e numa canetada descondenou o Lula. Tornou o Lula elegível. Com base numa filigrana jurídica, numa tecnicidade absurda, num malabarismo tosco, cá entre nós, em linguagem correta, que depois de 7 anos, falou, e terceira instância julgada, tudo, falou, ops, deixa eu ver um negócio aqui. Qual é o CEP que foi a condenação? O CEP é ao lado do Paraná? Não vale não. Tinha que ser em Brasília. Volta tudo para estaca zero. Quer dizer, uma coisa que é um escárnio. É um escárnio. A gente tem que falar as coisas como elas são. Porque eu tenho repetido por aí, Paulo, que o Lula, o PT, está no papel dele. É uma quadrilha que quer voltar à cena do crime, segundo o Alckmin. O que mais tem me incomodado é a postura de isentão de jornalistas, de pseudo-liberais, de armínios, de figuras assim da elite e tudo, que querem dar uma aura de legitimidade e normalidade institucional ao que é pura reação arbitrária de quem pode, de quem tem poder, não legitimidade. E haja o arrepio das leis e da Constituição. Então, vamos falar em português, claro. Foi golpe atrás de golpe para a soltura e elegibilidade do Lula e vários outros. Então, o sistema ganhou força. Foi a típica ousadia dos canalhas. Eles olharam e falaram assim, tá deixando passar esse boi? Passa mais um. Passa o mais gordinho ali. Passa a boiada. E é isso que nós estamos vendo hoje.
né? A inversão total em que a turma responsável pela operação mais bem sucedida de combate à corrupção do país, da história do país, em que pese excessos, erros e tudo mais, foi isso, que conquistou a opinião pública por isso. Essa turma responsável pela operação ser tratada como os verdadeiros criminosos, um a um. O Moro é considerado suspeito como juiz, mas e os outros mais de 10 juízes e desembargadores que atestaram os crimes? Tem que considerar todo mundo suspeito e tem que ter punição. Como é que o Supremo considera o Moro suspeito e fica por isso mesmo? É só uma narrativa política, então? Quer dizer, é ridículo. O Brasil não é um país sério. Nós temos que passar isso a limpo aqui para os nossos ouvintes, que são pessoas qualificadas. Não é um país sério. Não é para amadores. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então vamos obedecer, né? Com medo de entrar em inquérito ilegal, de ser alvo de prisão arbitrária, mas vamos obedecer reconhecendo o que é. Republiqueta das Bananas. Várzea. Onde a turma do Lula manda, a imprensa acata e nós fingimos que é um país sério, que tem uma normalidade institucional em jogo. Porque não é isso. Né? O Moro é suspeito, mas os outros juízes e desembargadores não, e não há punição. O Dallagnol é culpado, o TCU, que é um tribunal que você já explicou que não é tribunal, é político, né? O Bruno Dantas o padrinho político dele é o Renan Calheiros. Então nós temos no país o Renan Calheiros ficha limpa e o Dallagnol com risco de virar ficha suja. É isso, o retrato do Brasil é esse, hoje. Então, qual é a síntese aqui? A única possível. O Império contra-ataca. Os monstros do pântano estão reagindo e estão reagindo com sucesso. Se o ladrão voltar à cena do crime de fato, aí talvez game over. Provavelmente.